Você está ao vivo. 1, 2, 3. O flash ali do celular também conta? Dá para abrir ou não? Ou ele é automático ali de acordo com a iluminação, né? Isso. Está ao vivo. Como ele tá próximo. Já temos- E aí, já tô te acompanhando aí para ver se estão entrando. Deixa eu postar aqui o bastidores rapidão. Ao vivo. 1, 2, 3. Aí tu vai anotando ali as perguntas, tá, já? Que vão surgindo. Estão perguntando ali, ó. Já. Então, vai, já, tu tem que estar Já. monitorizando isso aqui, já. Tu vai fazendo as perguntas que aparecer pro doutor. Melhor. Não tem que Tá com um delayzinho ali, ó. Vai dizendo o que estão falando aí, já que eu não enxergo, não. É o pessoal Parabéns pela entrando iniciativa. ainda. Tá entrando. Thiago. Bom. É a... Fernanda Santos. Então, alguém pra Fernanda Santos entrou. Sérgio Patrício. Uma presença muito importante. Laís e Fernandão interiores. Poxa, e agora ficou bom, ó, José. Mesmo de lente eu não enxergo, gente. A lente. Bom, Segue Tá. assim, vai lá na frente pra enxergar. agora Tem resposta, já tem pergunta aí? não tem pergunta. Quais tipos de Tu variáveis? faz a pergunta como se fosse a pessoa online já fazendo pro doutor. Isso. Isso a gente já. Um delayzinho ali, né? Ah. Tá travado aí, José, não dá, não? Não, tá não. Não, tá não. Tá, Tem um delay. Já é o treinamento do ao vivo. E não é? É isso aí. Hoje eu tô tranquila. Semana passada parecia que tava me esfaqueando, que eu não queria nem me mexer daqui. E ele foi esperto, ele me pegou de surpresa, porque se me avisasse antes, eu ia inventar uma desculpa. dá uns 5 minutinhos, senão a gente vai. Isso. Pra não atrasar. Já tá comendo tempo aí da. Sérgio Patrício já está enviando uma pergunta. O ideal é que se fosse um pouquinho mais tarde, começando mais Sérgio, aí dá uma audiência boa mesmo. Isso era Porque o eu pessoal. estou saindo do trabalho. Tá, mas vai ficar gravado, hein? Bate E print. aí, já? Bate print das perguntas. Não, não é pergunta, é só brincar. Tá. Né? Um 5 meses de bariátrica feita pelo melhor bariátrico de Manaus. Agradecer, Sérgio Patrício. Sérgio Patrício tem que ir lá em casa. Fazer a avaliação do meu apartamento, hein, Sérgio? É corretor, hein? Vai, doutor. Já? A gente pode começar? Acho que não, mas já deu 5 minutinhos. Já tem quando, mas o pessoal não tá entrando. Como é que tá? Porque aqui não atualizou Tá não. 18. Tá 18 mesmo? Então, bora gravar, aí fica bom. Já? Lívia Menezes entrou. O Sérgio disse Estamos, que ele vai lá, sim. estamos ao vivo para todo o Brasil. Já tá fazendo os bastidores aí. Já. Aqui. Então, gente, boa noite. A gente está começando agora, acho que já está com 5, 6 minutinhos. Pessoal, a gente entende que está em trânsito, está indo para casa, mas vai ficar gravado aí, a gente vai subir depois aí pro YouTube e vai ficar gravado nas nossas redes sociais. Gente, qual é a finalidade? Hoje é o segundo módulo do nosso bate-papo. A gente está iniciando esse programa que eu acho que é de grande valia, de estar levando informação para vocês. A finalidade do bate-papo é essa. A gente está trazendo todos os nossos profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar para o tratamento cirúrgico, tá, da obesidade. Então, a nossa finalidade é trazer informação para todos vocês, tá bom? Então, mostrar as peças fundamentais que compõem desde o preparo, parte da cirurgia e pós-cirurgia. Então, a gente vai trazer para todos vocês mais informação, desmistificar todos os paradigmas que a gente tem social e também, que lamentavelmente, dos profissionais que existem na área da saúde, tá bom? Que
A gente não aceita mais isso, a gente quer levar para vocês o que é certo, como fazer um tratamento multidisciplinar e de qualidade. Hoje a gente está aqui com a nossa nutricionista da equipe, doutora Catiúcia, e a gente vai falar da terapia nutricional, desde o pré até o pós, envolvida nesse tratamento cirúrgico, que é o que a gente faz de melhor, tá bom? Doutora Catiúcia, muito bem-vinda. Obrigada Só pelo tenho a agradecer. Queria que você se apresentasse aí para todos os nossos seguidores, nossos pacientes e amigos, e também para aqueles pacientes que têm interesse também em conhecer um pouquinho da metodologia do nosso trabalho, da metodologia do Espaço Dr. Tiago Batista. Então, gente, boa tarde, quase boa noite. Primeiro, quero pedir perdão pela voz, espero que vocês consigam compreender aquilo que a gente quer transmitir para vocês. Meu nome é Catiúcia, sou nutricionista, atuo na parte de cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, terapia nutricional nessa área há 11 anos. A gente vem compondo toda a equipe do Dr. Tiago Batista aqui na clínica, trazendo um aporte melhor para a parte de terapia nutricional. A gente costuma dizer que a cirurgia bariátrica e metabólica hoje ela vem como um grande facilitador para trazer saúde e qualidade de vida a todos aqueles pacientes que buscam este recurso, e principalmente a terapia nutricional vem de apoio desde o pré-operatório até o pós-operatório e a toda a longevidade que a gente necessita trazer qualidade de vida hoje. Isso é verdade. Pessoal, a gente vai abrir agora as perguntas principais, agradecer. A gente teve uma boa interação durante o decorrer de toda essa semana com as caixinhas de perguntas que a gente abriu. Então isso é muito bom porque a gente vê que vocês estão interagindo. Então o bate-papo hoje a gente só vai estar dando continuidade num programa que a gente já começou há uma semana atrás. Primeiros 30 minutinhos a gente vai abrir para responder as perguntas que foram feitas no decorrer da semana, e nos últimos 30 minutos as perguntas que vocês vão estar mandando para a gente. Então vão mandando aí que a gente está anotando aqui do lado, tá bom? Vamos lá, Jaque, faz aí as perguntas que foram mais pertinentes aí para a gente estar respondendo. A gente teve a primeira pergunta, né? Eu fiz o bypass há 2 meses, desde então não me alimento direito. Tudo vomito, é normal? Então vamos lá, não sei se o som está saindo bom aí. Então fiz bypass há 2 meses. Desde então não me alimento direito, tudo vomito. Tá. A gente teve várias perguntas em relação à pós-bariátrica em paciente que está com essa dificuldade alimentar após a cirurgia. Então a primeira pergunta foi essa: fiz bypass há 2 meses, não estou me alimentando bem. Teve mais 2 que eu circulei aí também, que foram mais ou menos... Sempre fico enjoada e passo mal mesmo comendo pouco. Sempre fico enjoada mesmo comendo pouco. Por que isso acontece? Teve uma outra... Acho que foi do dumping, né? Não. Em relação a... Tá, então vamos lá, gente, para a gente simplificar. A gente teve várias perguntas em relação a isso. Doutor, fiz cirurgia, seja ela qual foi a técnica, dessa aqui precisamente foi o bypass, tá? Estou passando mal, estou entalando, estou enjoando, estou vomitando. Isso é normal? Isso faz parte? Então assim, gente, o que eu queria passar a pergunta para a doutora Cátia, assim, responder de uma maneira global, a gente tem que ter um preparo para o procedimento cirúrgico. Então, tudo começa, se você me perguntar qual é a principal fase do nosso tratamento, é a pré-operatória, é a pré-cirúrgica, no qual a gente vai conscientizar tanto a parte mental como a parte também comportamental do paciente. Então esse preparo a gente tem que deixar, qual é a nossa finalidade da nossa equipe? A gente treinar esse paciente ao máximo para a nova vida que ele vai ter pós-cirurgia. Então isso tem que estar bem frisado na cabecinha de vocês, porque senão pode levar ao passar mal, a uma não adaptação desses primeiros meses. Então a nossa finalidade não é só operar, certo? Mas sim preparar para você ir conhecer o desconhecido, tá? Então esse desconhecido para a gente não existe. Você vai operar sabendo o que vai acontecer. Em relação à parte nutricional, entra a doutora Cátia mais especificamente para estar junto com a nossa psicóloga, com a fono, passando as informações de um treinamento adequado de acordo com a especialidade de cada uma delas.
Lógico, se comer alguma coisa que fugir das orientações nutricionais, se fugir da mastigação correta, da velocidade de engolir, da quantidade de engolir, que aí já entra a parte de fonoaudiologia e também da parte de saúde mental, ansiedade, alguma coisa do tipo, vai interferir também para esses sintomas acontecerem. Mas falando mais especialmente da parte da nutrição, alguma consideração, amiga? Tem. A gente recebeu esses relatos via WhatsApp, via Instagram, e muitas das vezes está relacionado quando o paciente ele começa a dieta pastosa, Tiago. Então a gente já tem que entender que a dieta pastosa hoje, a gente, aqui na clínica Tiago Batista, a gente tem um processo transicional entre a dieta líquida pastosa, existe a líquida pastosa. E é nesse período que alguns pacientes começam a relatar vômito e enjoo. Não sei se essa pergunta veio de um dos nossos pacientes, esse relato não é muito comum aqui na clínica, mas de maneira geral, ele está muito relacionado à velocidade, como o Tiago mencionou, a velocidade de deglutição, né, quando você engole esse alimento, a mastigação e principalmente a capacidade gástrica. A gente teve uma redução dessa capacidade. Então, será se o volume que foi prescrito condiz com a capacidade que você consegue comportar hoje? Então, isso tem que ser muito bem analisado, desde a progressão das dietas em volume e consistência. Então, se você, vou dar um exemplo de maneira geral. Por exemplo, se você está fazendo 80 gramas de proteína e não consegue comer todo o restante, o profissional que você está sendo acompanhado deve ser acionado para ser informado que aquele volume você não consegue comer os outros nutrientes que estão compondo seu prato. Se você come, você vai se sentir um pouquinho mais cheio e, consequentemente, pode vir a enjoar, ter o vômito ou entalo e aí vir a passar mal. Então, muitas das vezes, na parte nutricional, está relacionado à transição, que ela não está sendo feita de maneira progressiva, como ela deve acontecer, e a capacidade do volume gástrico. Então, são duas coisas que devem ser analisadas, avaliadas e correlacionadas. Pessoal, eu queria frisar e fazer uma observação que a gente recebe de muitos pacientes. Você está na líquida, está se sentindo bem e já querer pular para a liquidificada. Está na liquidificada, está se sentindo bem, já quer testar a pastosa, que já é lá por 20 e poucos dias. Ou ir assim por diante. Estou na pastosa, estou me sentindo bem, vou testar alguma coisa que é da etapa já branda. Exatamente, quer pular uma etapa. Vai pular a etapa, vai passar mal, certo, gente? Outra coisa, lembrar as dietas, as fases de alimentação, né, não é porque a gente inventou, não é nada da nossa cabeça. Isso tudo é baseado em estudos e principalmente obedecendo a fase de cicatrização do estômago. Então, se você pular, as complicações podem acontecer e pode vir a passar mal. Então, meu amigo que fez essa pergunta que está passando mal, tem que voltar com a equipe, tem que vir com a gente para detectar onde você está errando. Se a cirurgia estiver tudo ok, não é para estar passando mal. Ou está errando na mastigação, ou na velocidade de engolir, ou na quantidade que está colocando na boca, ou está engolindo errado, ou tem que otimizar a dieta para não passar mal, certo? A gente teve a questão da pergunta sobre o IMC, né? Inclusive a gente teve uma agora aqui também, que ela tem 87, não sei se foi, tá? Acho que foi falar logo sobre isso. Foi lá. De maneira geral, né? De maneira geral, a gente tem vários critérios, gente, para definir a indicação de cirurgia bariátrica. Dentre eles é o IMC. Então, falando de IMC, que foi a pergunta ali, a gente não leva no tratamento do peso em consideração, gente, para indicar a cirurgia peso. Peso a gente deixa lá para a quitanda, lá para o supermercado. Então, peso no tratamento de obesidade, sobrepeso, a gente não leva em consideração. A gente vai levar em consideração a constituição corporal, o IMC. Fechado? Então, você vai falar, doutor, mas eu tive uma paciente que pesava 85 quilos e fez cirurgia bariátrica. Ok, ela media quanto? 1,5 m? Né? 1,40 m? Que o IMC daria uma possibilidade de operar. Então, IMC mínimo para operar, certo? A partir de 35 com comorbidade. Se você tiver comorbidade, IMC 35 já pode operar. E obesidade mórbida acima de 40, todo mundo, lógico, pode operar, levando em consideração também não só IMC, os critérios de avaliação clínica, tá bom?
Não é porque eu tenho um paciente de IMC 40 que chega pra gente vai partir para a cirurgia. Calma, vamos pelas etapas de avaliações primeiro, tá bom? Após a bariátrica, irei precisar da nutrição até quando? Gente, após a bariátrica a gente vai precisar da nutricionista, da terapia nutricional até quando? Então, o paciente da cirurgia bariátrica é aquele paciente que ele segue em acompanhamento a longo prazo. Então, é aquele paciente que a gente não dá alta. Ele sempre vai precisar do acompanhamento tanto do médico cirurgião, a parte clínica, quanto da nutricionista. Obviamente que com o passar do tempo, as consultas elas são mais prolongadas. Então, aquele paciente que já tem 1 ano e meio, a gente faz a consulta de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, dependendo do paciente. Mas o acompanhamento nutricional ele é contínuo, até para as correções necessárias que esse paciente pode vir a ter. É isso mesmo, pessoal. Então, não só tratamento nutricional, mas como os demais acompanhamentos, principalmente psicológico, e também da parte clínica cirúrgica que a gente tem que fazer esse segmento. Primeiro ano vai ser um pouquinho mais, o nosso protocolo vai ser um pouquinho mais próximo das consultas, e a partir do segundo ano, terceiro ano, a gente começa a flexibilizar um pouquinho mais, de acordo com os exames, de acordo com o paciente, mas a gente não pode nunca estar perdendo o segmento de vocês, tá bom? A próxima é porque eu preciso de cardápio após a cirurgia. Pelo amor de Deus, gente. Cardápio não. Por que precisa de cardápio? Não é que precisa de cardápio não, gente. Precisa de uma orientação alimentar, uma orientação psicológica. Então, cardápio a gente deixa lá para o restaurante, tá? Então, a gente precisa ter uma orientação, um segmento, um planejamento. Não vou nem passar para ela aqui, viu? Tá? Então, a gente precisa sempre ter um planejamento. Eu sou do ponto de vista que desculpa a minha nutricionista aqui, eu não gosto de dieta, mas eu acho que a gente tem que ter um planejamento alimentar. Sim. Então essa palavra dieta, ao meu ver, né, a gente não foi feito para isso, mas a gente foi feito para comer direito. Então tem um planejamento alimentar que serve não só para o bariátrico, mas para todo mundo aqui. Né? Então tem que ter isso daí e esse protocolo a gente tem aqui. Exatamente. Tá bom? Tanto que hoje o acompanhamento já é mais conhecido como uma terapia nutricional. Isso, exatamente. Então, quanto tempo leva de preparo antes da cirurgia? Aí a gente recebeu uma perguntinha agora que meio que já linka também, que é quais as etapas até a cirurgia? Aí eu acho que... É praticamente a mesma pergunta. Tá, então, quanto tempo de preparo até a cirurgia e... O que mais, já? Quais as etapas? E quais as etapas até a cirurgia? Gente, o tempo, a gente não tem um tempo pré-definido até a cirurgia. Isso vai depender dos exames do paciente, o perfil do paciente que chega pra gente. Então, hoje aqui na clínica, a gente tem paciente que está há 1 ano acompanhando para operar. Esse paciente é contraindicado? Não, não é contraindicado. Esse paciente apenas ainda não está no time que a equipe visualizou para a gente eleger e passar ele para a fase de cirurgia. Então, em média, Thiago, com quanto tempo demora? Isso que a gente vai sentar e vai definir. No mínimo aí, uns 2 meses, 3 meses, para a gente estar operando todo mundo, não é isso, cara? Isso, exatamente. As etapas de pré-operatório, elas são extremamente importantes, porque muitas das vezes o paciente chega para a gente muito ansioso, enfadado, de dietas que não deram certo, de restrições alimentares, né? Como o Thiago falou, ele não gosta de dieta, eu também não suporto dieta, gente, eu sou nutricionista, mas eu não gosto de dieta. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com o alimento, a gente tem que conviver, a refeição ela deve ser algo prazerosa pra gente. Então, quanto às etapas, elas levam um pouquinho de tempo e vocês precisam ter paciência, porque a gente avalia mastigação, se está muito ansioso, quais medicamentos que estão fazendo, as associações medicamentosas e entram os links entre nutrição, psicologia e o cirurgião, onde a gente discute cada caso e aí vai ser determinado quando que aquele paciente vai estar apto à cirurgia. Ele não é contraindicado, mas ele precisa estar apto desde a parte cirúrgica, clínica, a parte nutricional e a parte psicológica. Por quê, Catiúcia? Eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes,
Gente, após a cirurgia bariátrica, a mente ela não vai acompanhar o corpo, porque foi realizada uma cirurgia. Então, a demanda de perda de peso, ela é acelerada. E aí, se você está muito ansioso, ou se você está muito entristecido, ou se você está querendo um pouco mais do que exatamente a cirurgia está te demandando, tudo isso vai ser avaliado pela equipe, para você chegar preparado para tudo aquilo que a gente tem para te oferecer no pós-operatório. A gente entende, pessoal, que a ansiedade de vocês pela etapa, pelo período, a chegada, o momento da cirurgia. Isso a gente respeita, eu respeito, entendo todos vocês. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa, o tratamento não começa depois da cirurgia, certo? O tratamento começa no momento que vocês nos procuram e que você vai ter a indicação de toda a nossa equipe que você vai ser um paciente elegível à cirurgia. Então, o seu tratamento começa a partir desse momento, do momento em que você vai começar o preparo, entendeu? Eu costumo até brincar com meus pacientes, que a fase número 1 é a fase OLX, de desapego, entendeu, Kátia? Então, você vai começar o tratamento já antes, se preparando, desapegando, criando novos hábitos para a etapa pós-cirurgia. A cirurgia considera a etapa mais fácil que tem. Sim. Vai acontecer, você vai para o dia, vai estar preparado, vai ser anestesiado, a cirurgia vai acontecer, se Deus quiser, tudo bem, mas a gente quer que tudo isso aconteça com bastante leveza. E para acontecer com leveza, você tem que estar bem preparado, Sim. porque senão vai ser um martírio pós-operado. É muito fácil você chegar aqui para a gente, ter indicação de cirurgia, a gente lhe entregar todos os seus exames, e vai operar. E depois, como é que vai ser? Exatamente. Aí vai ter o quê? As frustrações, né? Frustrações, vai perturbar a nutricionista, o psicólogo, a esposa, vai perturbar todo mundo aqui. Por quê? Porque o paciente não estava preparado, não ia saber o que vai acontecer depois da etapa de cirurgia, né? As vitaminas baixas comprometem na perda de peso? Vitamina baixa compromete na perda de peso? Compromete. Por quê? A gente precisa entender que o corpo ele é uma coisa só e tudo está interligado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, que é uma vitamina que ela é solúvel, né, a um meio lipídico que é a gordura, se eu tenho essa deficiência, eu tenho uma certa dificuldade de eliminar a gordura. Por quê? Porque eu preciso para ter uma melhor absorção dessa vitamina. Vitamina B12 é uma vitamina que ela necessita de um outro fator que ele é produzido no estômago. Quando vocês fazem a cirurgia bariátrica, esse fator ele não vai funcionar da mesma forma. Isso vai me prejudicar, Catiúcia? De certa maneira não. Por quê? Porque é passado as suplementações necessárias para não acontecer essa deficiência e possível dificuldade na perda de peso. Então, as vitaminas e os minerais, eles fazem parte, tanto de manter toda a funcionalidade do corpo hormonal, né? A gente precisa lembrar, o exemplo da vitamina D, ela é um hormônio, mas é caracterizada como uma vitamina. Então, todos eles são responsáveis de alguma forma pela melhora, qualidade de vida e diminuição do peso. É isso aí. O fato de não conseguir comer de 3 em 3 horas após a bari compromete a perda de peso? Não. Gente, obrigatoriamente, ninguém foi programado biologicamente para comer de 3 em 3 horas. Desculpa, Thiago. Claro. Então, assim, eu costumo conversar com os meus pacientes, e isso é um grande diferencial aqui da clínica, que os pacientes eles já saem com o planejamento deles de acordo com a rotina deles. Por que isso? A gente tem que lembrar, imagina, um nutricionista ele vai influenciar em no mínimo 12 horas do teu dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Se você tem uma rotina onde você só consegue se alimentar ali entre 3 horas e meia e 4 horas, por que eu vou te obrigar a comer de 3 em 3 horas? Ou de 2 em 2 horas? Então, não é a hora, não é o tempo, é a qualidade daquilo que você está ingerindo. Sim, e isso é bem importante, né, a gente frisar também o aporte que você está recebendo Sim. dia. Não é porque você passou a comer 3 em 3 horas, o doutor, hoje eu só tive
a oportunidade de comer no café da manhã e depois eu só fui almoçar, beleza, mas se você teve um aporte calórico ali no café, né, bom, você com certeza vai conseguir chegar até seu almoço, né, sem passar mal, sem sintoma nenhum. Pegando o gancho, eu acho que a gente tem umas perguntas aí, Jaque, falando sobre diferença de dump e hipoglicemia. Isso. Hoje a gente recebeu um paciente também, agora há pouco, pô, doutor, depois que você fez aquele post aí que eu vim descobrir que eu não estava tendo dump. Eu estava tendo hipoglicemia e agora eu já sei como agir, né? Então eu acho bom a gente estar frisando aqui, Kátia, agora a diferença do dump para a hipoglicemia. Sim, o que acontece? Da parte nutricional, o que é a síndrome de dump? A síndrome de dump, ela não está relacionada apenas ao doce, porque muita gente correlaciona diretamente se eu comer doce, eu vou ter síndrome de dump. Não. Na verdade, a síndrome de dump, na parte nutricional, a gente vai apresentar esse sintoma a partir do momento que você deglute numa velocidade muito rápida, você pode apresentar a síndrome de dump, que é a sensação de sudorese, suor em excesso, sensação de desmaio. E aí, então a gente tem a opção, ou a velocidade que esse alimento chega muito rápido, lembrando, a capacidade gástrica, ela foi reduzida, foi diminuída, e aí você comeu algo muito rápido. Se você não apresentou o entalo ou o engasgo, você pode vir apresentar a síndrome de dump. Ou ainda, comeu algo que não era muito doce, mas comeu muito rápido. Né? Por exemplo, uma fruta, até uma fruta pode ocasionar síndrome de dump. Por quê? Se você mastiga muito rápido e deglute, automaticamente vai chegar a frutose, que é o açúcar da fruta, vai absorver glicose muito rápido, você pode vir a ter síndrome de dump. Ou algo com muita gordura, que você não sabe como foi preparado, um purê ou algo nesse sentido, e aí o excesso de gordura também pode dar a síndrome de dump. Já a hipoglicemia você não estar se alimentando da maneira adequada, não está tendo um acompanhamento no qual seria necessário que ele estivesse acontecendo, está tendo uma refeição muito espaçada, né? Ou seja, está comendo pouco, mas está tendo um intervalo muito grande. Então, o que acontece? A hipoglicemia é o baixo índice de glicose na corrente sanguínea, né? Hipo, baixo, pouco, glicemia, glicose. Então, na minha corrente sanguínea, eu estou tendo uma baixa circulação de glicose. E aí você tem a sensação de desmaio, né? Ou sudorese também pode passar mal. A diferença é que um diminui a glicose e a outra dá uma sensação de sudorese, sensação de desmaio e até alguns pacientes relatam aquela sensação de morte. Você parece que vai morrer, né? Então, gente, tudo isso está relacionado com planejamento nutricional. Tá? Pode ser resolvido dessa maneira. Se você estiver sentindo um desses sintomas, tem como detectar. Sim. Né? Tá passando muito tempo sem comer, e aí foi lá, comeu e passou mal. Comeu o que para passar mal? Exatamente. Né? Então, foi dump, foi hipoglicemia. Temos que estar investigando tudo isso daí, e para não acontecer isso, por isso que existem os retornos e as consultas de check-up, para a gente estar orientando com base também nos exames. Tá bom? Falando, acho que a gente perdeu o gancho ali, já estamos estourando aqui já os primeiros 30 minutos. Hipovitaminose, deficiência de vitaminas, eu acho que vale a gente falar da queda do cabelo, né? Sim. Teve uma pergunta agora aqui que eu ia linkar, né? Porque ela perguntou, a pergunta que a gente recebeu na caixinha era: gostaria de saber por que depois que fiz a bari, algumas mulheres perdem muito cabelo. E aí a paciente perguntou aqui durante a live como ela pode passar, né, por esse processo de uma maneira mais suave. Tá. Esse protocolo é exclusivo do Dr. Thiago Batista, da clínica. Aqui na clínica a gente já costuma tratar isso no pré-operatório, tá? Catiúcia, por que acontece dessa queda de cabelo? Alguns estudos e algumas evidências científicas já trazem isso pra gente, que isso pode acontecer a partir do 3º mês de cirurgia bariátrica. Por quê? Acompanhamento. Se você tem um bom acompanhamento, se você faz um bom pré-operatório, você minimiza a alopécia, a queda de cabelo, no pós-operatório. E por que eu passo por isso, Catiúcia? A gente precisa lembrar o seguinte: a primeira fase do pós-cirurgia bariátrica, a primeira semana, vocês passam pela dieta líquida restrita, líquida clarificada, sem resíduo. Por quê? Como o Dr. Thiago mencionou no primeiro momento da live,
vocês fizeram um procedimento cirúrgico e existe o repouso gástrico, ele está se recuperando, ele está cicatrizando. Então, existe essa necessidade. Então, vamos pensar o seguinte, se é uma dieta líquida restrita, o nome já diz, eu estou restrito de vários nutrientes, inclusive de proteína. E que é outro gancho para uma outra situação que a gente vai mencionar já já. Então, vocês passam mais ou menos uns 30 dias em a dieta líquida restrita, a dieta líquida na semana seguinte, na próxima semana a dieta líquida completa, na próxima semana a dieta líquida pastosa, e aí que vai chegar na dieta pastosa. Então, a restrição alimentar, a restrição de nutrientes, ela é muito grande. Então, por isso que alguns estudos já trazem pra gente isso, que no 3º, 4º mês pós-cirurgia, apresenta muita queda de cabelo. Enquanto profissional, o que a gente precisa fazer? A gente intervém com protocolo pré-operatório aqui na clínica do Dr. Thiago, já fazendo a prevenção para minimizar essa queda de cabelo no pós-operatório. Isso aí. Então a gente já tem protocolo para tudo isso e não se preocupem, a gente vai passar isso aí de acordo com o tratamento. Com a necessidade. Né? Necessidade. Vamos lá, gente? Vamos falar sobre o whey, né? A gente tem 2 perguntas aqui relacionadas ao whey, que uma é: a suplementação com whey faz parte da rotina do paciente pós-bariátrico? E o outro é se tem alguma sugestão, né, que possa substituir o whey para quem não consegue tomar de jeito nenhum após a bariátrica. O whey protein precisa estar embutido na vida do pós-bariátrico e se tem alguma outra coisa para substituir o whey protein. Isso aí é um assunto que daria para a gente estar falando aqui o dia todinho, né, sobre o whey protein. Entraria já puxaria também para a minha parte de, para quem não sabe, eu sou nutrólogo também de obesidade, eu faço essa parte de nutrologia, então a gente não trata também, gente, só complementando, tá? A gente tem, após a cirurgia bariátrica, a gente também faz a parte de tratamento de saúde e performance. Muita gente perguntou, Thiago, o que é saúde e performance? A gente não termina com a cirurgia bariátrica, não. A gente continuidade. Pessoal, perda de peso é uma coisa, emagrecimento é outra, tá? São 2 coisas diferentes. Então, não é isso? Eu estou errado? Exatamente. Mas, então, perder peso é aquela pessoa que perde tudo, uma vez, perde tudo. Perde músculo, perde gordura, perde tudo. O emagrecimento, a gente já trabalha o emagrecimento de forma especializada. É o que a gente faz depois da bariátrica. Então, a gente trata de maneira especializada, em conjunto, multidisciplinarmente, para você estar equilibrando todos os elementos de composição corporal. Então, o whey protein é uma gama de assuntos que tem para a gente entrar aí, mas sim, tem que estar incumbido. Se você está perdendo peso, se você está emagrecendo, você está perdendo proteína, e o que a gente mais prioriza aqui é a não face doentia do pós-bariátrico, né? Então, para tudo isso, a gente tem protocolos, dentro deles está colágeno, whey protein, para o quê? Manter, ter o emagrecimento, ter a perda de peso, mas mantendo a massa muscular, né? Não é isso, Catiúcio? Me corrija aí se eu estiver falando demais. O whey protein, ele faz parte. Por que ele faz parte da cirurgia bariátrica? É o que a gente mencionou. A dieta é muito restritiva inicialmente e vocês obrigatoriamente precisam de proteína. Nós precisamos de proteína enquanto seres humanos, né? Como é que você vai manter a densidade muscular, o teu músculo, se você está perdendo proteína junto com gordura? A gente quer que vocês emagreçam, mas de maneira saudável, né? Que perca o peso, o excesso de gordura, a inflamação do tecido adiposo, porque a obesidade é uma doença inflamatória, mas de maneira saudável. Então, se vocês estão numa dieta líquida restritiva, como é que a gente vai repor essa proteína? É através da suplementação, seja ela uma proteína isolada ou uma proteína hidrolisada. Mas ela se faz necessária sim. E não tem como substituí-la nesse período, infelizmente. Ou você vai ter um aporte calórico, um aporte proteico que não vai conseguir porque você fez uma cirurgia de restrição gástrica, né? Ou você tem que fazer isso, né, dando suporte de outras maneiras. Na suplementação. E que também leva ao assunto anterior que a gente estava falando. Uma das hipóteses que pode levar à queda capilar é a deficiência de proteína, unha fraca, né, e flacidez também da pele. Então, tudo isso, o whey protein, ele faz parte do nosso protocolo também.
Tem outras, reposição com aminoácido, que pode fazer síntese proteica? Tem, mas não é whey protein. Exatamente. Né? Tem outras medicações manipuladas que a gente pode vir a fazer, que também faz parte do nosso protocolo? Tem, mas não é whey protein. Então, para o bariátrico, a gente tem que ter o quê? O ideal, no mínimo, 40 gramas de suporte de proteína dia. É isso, Kátia? No mínimo. No mínimo, tá? A gente vai pelas perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas, já estamos estourando, tá, gente? Daqui a pouco a live corta, né? Então a gente vai para a parte das perguntas que vocês estão mandando agora aí. Vamos lá. Estou no pré, sigo várias pessoas que já fizeram. Estou em vários grupos, legal ou ruim? E a outra é, tem grupo com a Nutri no pós? Eu não sei se teu pai escutar aí, então é o seguinte, doutor, estou no pré-operatório, estou em vários grupos de WhatsApp, isso é bom, é ruim, e se tem grupo de nutrição pós-operatório. Gente, eu acho que aqui a gente não participa de grupo nenhum, Não. porque senão a gente ia ficar louco. Primeira coisa, ninguém é igual a ninguém, certo? É o que eu quero passar para vocês, o que eu passo para vocês? Vivam a experiência de vocês, tá? Se a gente esperar 10 pacientes, com certeza os 10 vão ser diferentes em relação à experiência que teve, né? Que graças a Deus aqui todo mundo está tendo experiências muito boas com vocês, porque a gente está conseguindo conscientizar bastante no pré-operatório. Mas a gente não participa de grupo, isso influencia, por um lado, muito pequeno de maneira positiva e muito grande de maneira negativa. Ou seja, atrapalha mais do que ajuda. Tá? Então, dúvidas, pergunta da sua equipe médica, que a gente vai esclarecer para vocês e viva seu momento. Tá? Eu acho que só quem sabe o que é obesidade é quem passa pela obesidade, e isso não interessa mais ninguém. Então, viva o seu momento, né, Jaque? A gente não tem grupo de pós, Não. tá? Mas a gente está acessível 24 horas para todos vocês, tá? Vocês vão ter todos os nossos telefonemas aqui, todos os nossos telefones, tudo. Se alguém não atender, alguém vai atender. Eu não atender, a Kátia vai atender, todo mundo vai atender, tá? Mesmo porque o foco da equipe é o atendimento personalizado, né? Não sigam grupo, não sigam as blogueiras, não sigam as romantizações do momento. Pelo amor de Deus, gente. Vivam o momento de vocês. Doutora, existem alimentos mais indicados para cada processo, período pós-bariátrica? Existe. O pós-operatório da cirurgia bariátrica é uma reintrodução alimentar. Então, tem alimentos específicos na dieta líquida restrita, alimentos que vão para a dieta líquida que não estavam na dieta líquida restrita. Quando se vai para a dieta líquida completa, a gente reintroduz outros alimentos e assim a gente vai dando seguimento. As etapas são líquida, restrita ou clarificada, aí é uma questão de terminologia do profissional, líquida, líquida completa e a líquida pastosa. Depois a gente segue para a dieta pastosa, dieta branda, até chegar na dieta de consistência livre. Então eu quero deixar bem frisado que a dieta é consistência livre e não que a dieta está livre, tá? Então a gente tem essas etapas dentro da terapia nutricional. Vamos linkar aqui duas perguntas sobre vou ter que tomar mais remédio para sempre e se é comum a anemia depois da bariátrica. Se sim, qual o tratamento? Qual é a primeira pergunta? Rapidinho. Você vai ter que tomar remédio para sempre. Mitos e verdades de remédio após a cirurgia bariátrica. Gente, todo mundo tem que suplementar, todo mundo tem que tomar vitamina e não remédio, né? Então, se está tomando remédio é porque já tem alguma comorbidade da obesidade, né? E a nossa intenção é curar a doença de base, que é a obesidade, e consequentemente as comorbidades né, que evoluem a partir dela. Mas suplementação todo mundo tem que fazer. Eu que suplemento todo dia, acho que todo mundo aqui tem que suplementar, né? A não ser que você chegue para mim e fale, não, eu tenho uma refeição que me dá todo o suporte que eu preciso diariamente. Aí eu já fico calado. Mas é muito difícil, né? Devido à nossa corre-corre, nosso dia a dia e a nossa situação, né? É difícil você encontrar um legume, uma verdura, uma carne de primeira que vai te dar todo o suporte. Então, você vai ter sim que suplementar, né? Pro resto da vida, não tem jeito.
Imagina, hoje em dia, o sol de Manaus, quem se expõe ao sol hoje? Ninguém, primeira coisa, a maioria das pessoas passam filtro solar. Sim. Quando você vê, por exemplo, quando vem na primeira consulta com o Thiago, que ele pede todos os exames, enfim, para fazer a avaliação clínica, 90% dos pacientes têm deficiência de vitamina D. Sim. Então, vai suplementar, né? Em dose de ataque ou em dose de manejo, vai suplementar. Ômega 3, aqui a gente não tem peixes que vem do mar, que vem com o ômega 3, né? Então é um tipo de nutriente que não cabe à nossa região, porque a gente mora numa região de água doce. Então vai haver a necessidade de suplementação de ômega 3, obviamente, com a avaliação do médico e a avaliação do nutricionista. Então ele, enquanto cirurgião, médico clínico nutrólogo, ele vai solicitar os exames necessários para avaliar qual suplemento, qual dosagem. Isso é importante deixar frisado, porque senão, daqui a pouco eles vão lá na drogaria e compram todos os tipos de suplementos necessários e vão fazer superdosagem. Boa, já tinha esquecido qual vitamina comprar, qual vitamina mais específica para o bariátrico. Então, gente, eu costumo sempre falar, vai lá no balcão, a gente passa a receita para você, a gente está passando com a referência que a gente tem. Então, você pode até pegar um polivitamina de A a Z lá, que seja infinitamente mais barato, mas naquela... Exatamente. Entendeu? Então, assim, os vitaminas do bariátrico, ela tem que estar inteiramente ligada com como vai ser a absorção no teu organismo. Então, às vezes a gente passa um Baristar, a gente passa um Quelapsubari, ou Barivite, alguma coisa do tipo. Tem também o Fusium, também, que eu não sei se a gente encontra aqui em Manaus, né? É difícil encontrar. Né? Mas a gente já tem um representante aqui, viu? Eu sei. Mas aí você vai lá e troca por um Lavitan, troca por um... o quê? Não sei. Que a absorção do seu organismo, você chega pra gente, não vai ser igual, você vai chegar pra gente com hipovitaminose. Exatamente. É igual a situação do ômega 3, né? Muitos pacientes perguntam, mas doutora, por que a senhora gosta deste ômega 3? Porque hoje a gente tem uma infinidade de ômegas na farmácia. Mas que para o paciente bariátrico, como o Thiago citou, ele passou por um procedimento que o processo absortivo dele agora está de maneira diferente. Então, quando a gente coloca, no caso, 1, 2 ou 3 indicações, é para vocês já irem mais direcionados naquilo que vocês vão adquirir e ter uma boa resposta. Então, os quelados, eu acho que dá preferência para eles, são os melhores, tá, gente? O whey protein também, voltando, eu acho que dá preferência na primeira etapa para o isolado, né? Ou isolado hidrolisado, né? Colágeno também, colágeno isolado, hidrolisado. O hidrolisado é muito bom. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos aqui para umas perguntinhas que a gente teve do online, porque eu vou deixar umas meio cabeludas, né, da caixinha para o final. Tá. Sobre a questão. Acho que a gente tem 10 minutinhos. 10 minutinhos, a Tatiana falou que ela tem 2 meses, mas ela não consegue comer nada, né? Só suco e fruta, isso é normal. E que ela entala muito com comprimido. O que ela tem que fazer? 2 meses é um tempo muito pequeno, né? Para alguns comprimidos. Então, não sei quais comprimidos são e a quantidade de comprimidos. Então, ela tem que reavaliar, tem que ir com o médico. Voltar com a gente. Volta com o Thiago e aí precisa relatar para ele que não está conseguindo, né, ingerir o comprimido, e aí ele muda a formulação, a apresentação do medicamento. Um relato que a gente teve precocemente, o paciente estava tomando todas as vitaminas no dia inteiro, tudo de manhã. Então, tudo de uma vez. Tudo de uma vez, aí é complicado, irritava o estômago, ficava passando mal no decorrer do dia, a gente resolveu fracionar. Às vezes é só uma medida mesmo adaptativa, né? Isso creio eu, mas 2 meses é bom voltar também para a gente estar avaliando, já checando a endoscopia como é que tá, vendo a parte nutricional. A fono, acho que cairia aí muito bem para ver como é que tá essa mastigação, como é que tá a parte muscular, né, de força. Para estar tendo uma boa deglutição e ver como que está a consistência dessa dieta. 2 meses deveria estar em dieta pastosa. Então está entalando por quê? Tem mais essa, tá, gente? Pelo amor de Deus. A Juliana perguntou quais são as etapas até a cirurgia. A gente já respondeu. A gente respondeu no início. Etapas até cirurgia. A etapa até cirurgia
tem um prazo que a gente vai ver de acordo com cada paciente, umas etapas relacionadas mesmo à nutricional, nosso assunto é nutrição. Então, Kátia, eu acho que eu entendi o que ela quer falar, tá? Etapas nutricional. Normalmente a gente vai ter uma primeira consulta de avaliação nutricional, tá? Nessa consulta, a nossa nutricionista, a nossa psicóloga vai triar como que está seu cenário atual de informação, vai começar a fazer um cronograma para saber até que ponto você tem de instrução ou não tem, para a gente preparar você para o cirurgia. Isso leva em torno do quê? Uma primeira consulta, 2, 3 consultas. Leva 3 né? consultas. A primeira consulta, como o Thiago falou, a gente faz todo um levantamento, principalmente de crenças limitantes. Esse, assim, é um fator que ele é unânime, né? As dificuldades. A segunda, e aí você sai com planejamento de acordo com a sua rotina, tá? E a gente tem aí uma meta que a gente vai batendo essas metas até o pré-cirúrgico. E aí a gente vai vendo como que tá a mastigação, deglutição, se tem alguma comorbidade associada, o que a gente consegue fazer para estar otimizando o pré-cirúrgico e levando vocês de melhor forma para a cirurgia. Então é em torno aí de 3 consultas. A pergunta que não quer calar, sorvete entra na dieta pastosa? Gente, tem que você responder isso aí. Ou na líquida, né? Teve gente que já tomou sorvete na líquida, né? Já teve. Gente, sorvete, a gente tem que lembrar que sorvete não é a consistência. O problema do sorvete é que o sorvete, ele é um alimento com muita gordura saturada. Então, a probabilidade de ter uma síndrome de Dampier é muito grande. E lembra, qual é a principal função que traz a cirurgia bariátrica? Qual o principal objetivo? Toda a limpidez do paladar, é uma nova vida. Então, é para isso que a gente trabalha no pré-operatório, para vocês entenderem a necessidade de ter alimentos de boa qualidade, vocês estarem bem nutridos, tá? Para ter um excelente pós-operatório. Imagina um paciente de pré-operatório tomando sorvete. O cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca, a pele vai ficar envelhecida, o canal lacrimal vai ficar ressecado. Então, assim, sorvete não dá. É a mesma coisa que perguntar, eu posso um hambúrguer na dieta branda? É a mesma coisa. E a outra aí é do álcool, né, Jaque? Aí ele linkar isso aí com a questão se a pessoa deve perder peso antes da cirurgia, né? E com quanto tempo no pós-cirúrgico pode tomar cerveja. É complicado, né, gente, essa parte da utilização do álcool, né? Hoje mesmo eu recebi uma paciente já inicial com primeira consulta, querendo saber já quando que ela ia poder beber depois da cirurgia. Complicado, né? Eu acho que você tem que querer mudar, né, os hábitos, né? Antes de estar pensando nisso, se procurou a gente é para ajuda, é para mudar, então esses hábitos a gente tem que deixar ali para um futuro mais distante. Claro, a gente não vai restringir que você não possa fazer um drink social depois de um ano, mas eu acho que depois de um ano a gente pode considerar flexibilizar mais isso daí. No primeiro ano, né? Não, até porque, gente, nosso corpo é um computador, a gente tem uma memória celular. Então, se você quer criar bons hábitos, esse primeiro ano de cirurgia, eu acho que é o que a gente tem que gerar uma nova memória, mas uma memória celular saudável. Sim. E que fique o mais distante possível daqueles hábitos. Porque se você continuar bebendo com 2, com 3 meses, o seu organismo vai puxar, remeter aquela memória celular de uma vida inteira que você teve de maus hábitos, e isso não vai inclusive na perda de peso. Tá? E aí vem o reganho de peso, né? O reganho de a gente peso, precisa lembrar que a cerveja ela é a base de cevada e lúpulo, que são 2 componentes à base de trigo, que são altamente calóricos. Então, é aquilo que a gente chama de caloria vazia, ela não vai te trazer nenhum benefício, a não ser o convívio ali social, mas a primeira pergunta que você tem que se fazer, e essa pergunta eu deixo para vocês que querem fazer cirurgia bariátrica: o que você espera da cirurgia bariátrica? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer, porque a cirurgia bariátrica, como a gente falou inicialmente, ela é um grande facilitador e ela veio para trazer saúde, qualidade de vida e longevidade. Mas o que você quer com a cirurgia bariátrica?
se... Essa é a primeira coisa que a gente tem que Tem pensar. que pensar que é o que a gente trabalha aqui. Se você quer um milagre, aqui não é o lugar, aqui a gente não vai ter esse milagre, você me fala onde é que está tendo milagre que eu vou querer ir também. A gente vai querer ir atrás, né? Então, e outra coisa, deixar bem frisado, viu gente, aqui a gente trata a doença, que é a obesidade, a gente não trata estética, Sim. tá? Então, eu acho que esse é o meu lema, eu sempre trabalhei com isso, trabalho com isso já tem 12 anos, então a gente procura tratar a doença, tá bom? Então, milagre, A gente ainda não tá não fazendo. tá fazendo ainda não, eu acho que ninguém vai fazer não. Acho que a gente tinha anotado também para falar sobre o acompanhamento paralelo da Nutri e psicologia. Sim, esse é um ponto que a gente já até discutiu em reunião, né, Thiago? Discutir, quando a gente fala discutir, é conversar, tá, gente? Não é brigar, não. Mas hoje, a nutrição, ela não anda sem a psicologia, como eu falei inicialmente. A cabeça, depois da cirurgia, ela não acompanha o corpo. E a gente precisa desse link. Então, tem muitas coisas e avaliações que só a psicóloga vai fazer. E ela vai trazer isso pra gente ter o melhor manejo para você chegar no seu objetivo principal. Então, o cirurgião, a nutricionista e a psicóloga são 3 profissionais que eles estão internamente ligados. Eles não têm como se separar. Então, a gente precisa do acompanhamento psicológico associado ao acompanhamento nutricional e o acompanhamento clínico. Respondendo a pergunta da... Quem foi que fez? Do acompanhamento nutricional e O psicológico? nutricional, gente, a obesidade ela é uma doença que ela não tem cura. Por quê? Porque ela tem vários fatores causais. Então, por isso que a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, integrada, para tratar os vários fatores causais que levam à obesidade. Por isso que ela não tem cura, tá bom? Então, toda a equipe tem que estar integrada, tratando sempre dando a manutenção dos fatores causais que levam ao desencadeamento da obesidade. E é por isso que o paciente que é obeso, que operou, não pode ter alta, porque ele vai voltar a ganhar peso, caso não faça o seu check-up e o controle do fator inicial, da raiz do problema. Tá? Então, ele não tem alta por causa disso. Ah, doutor, veio barato, magrinho, mas eu deixei de ter obesidade. E aí, meu amigo... A gente precisa lembrar que esse tipo tem memória, né? Tem memória celular. Você tem o que a gente pode dizer em relação a isso? Que você está controlado no momento, né? Mas que você foi curado da obesidade, não. Tem uma paciente que não parece o nome dela, só parece R. Chagas, né? Ela fala assim, ó, outro dia relatei sobre a vontade de comer papel. Isso indicou eu procurar um psiquiatra. Procurei outro cirurgião, ele constatou a doença picamalácia. Acho que é isso. Ou seja, era falta de vitamina. A picamalácia, ela é uma terminologia muito utilizada e mais conhecida na parte materno-infantil, obstétrica. A picamalácia é quando você tem o desejo de algo estranho, entre aspas. Por exemplo, a pessoa tem desejo de comer barro, né? Ela não quer comer o barro, é porque o barro contém zinco, então ela pode estar tendo uma deficiência de zinco, tá? Em relação ao papel, acredito eu que pode estar correlacionado à deficiência de melhor absorção intestinal. Então, tem que ver, primeiro tem que avaliar os exames, né? Ver qual deficiência é essa para fazer a correção. Porque o papel ele tem celulose remete à fibra, né? Então, se apresenta algum problema intestinal, você já apresentou um histórico de constipação, como é que está essa reposição aí de probiótico, se biótico, pré-biótico está sendo feita. E assim, falar disso é algo muito genérico sem a gente ver os exames. Acho que já vai dar um tempo, né? Acho. E aí a gente pode finalizar com a questão da perda de peso no pré-operatório, que foi o que a gente passou ontem e o que a paciente perguntou hoje. Se a pessoa deve perder peso. Quanto tempo antes de da live? cirurgia. Já dá para 56 minutos. 56? minutos. Gente, eu acho que o preparo tem que estar a fase inicial, eu acho que a fase principal de todo o nosso sucesso. O nosso sucesso não depende da gente, depende de vocês. Então, quanto melhor preparado vocês estiverem, a aceitação
do querer mudar, de não querer um milagre, e se tudo vier no pré, vai ser bem melhor. Claro, se perder peso, não é que tem que perder peso no pré-operatório, é o ideal, porque o seu tratamento já começou. Então, se você for operar mais leve, menos risco de complicações, a sua recuperação cirúrgica vai ser melhor, menos probabilidade de você ter um tempo maior em cirurgia e ser exposto ao trauma cirúrgico, então a cicatrização vai ser tudo melhor, tá, gente? E lógico, você tem que também querer mostrar pra gente que quer mudar. Então a gente recomenda uma perda de peso no pré-operatório de 10%, Sim. né, Kátia? Do seu peso inicial, e que isso sirva também até de uma medida preparatória, ou seja, um estímulo para você mesmo, para você mostrar para você que você consegue mudar, que você consegue aquilo, que você iniciou o seu tratamento, tá bom? Eu acho que a gente vai mudar esse módulo aí, por quando for a etapa número 2 do bate-papo presencial, vai ser muito mais proveitosa e vai ter muito mais embate, mais dúvidas, e a gente vai fazer esse módulo presencial da Nutri com a psicologia presencial. Então, a gente já está vendo o auditório aí, espero lotar esse negócio aí. Vamos tá lotar sim. A live vai ser apenas 20 minutinhos, então quem tiver presencial, garanta sua vaga. Exatamente. E vamos que vamos. Muito obrigado, Catiúcia. Eu que agradeço, Tá doutor, bom? pela confiança e pelo nosso trabalho. Eu acho que esse módulo ficou pequeno, tinha muito mais coisas para a gente exaurir aí, mas qualquer coisa a gente faz uma etapa 2 no módulo 2, tá bom? Exatamente. Obrigado, boa noite. Mandar um beijo para Obrigada, nossas 3 gente. POs, a Kelciane, a Hanna e a Yara. Ah, Só mandaram aqui muita gratidão. Que a dona Kelciane já está com 43, né? Que ela tem muito a agradecer a nossa equipe. E a Hanna, que disse que ama a nossa equipe igual a gente ama ela. Tá certo, obrigado a todos que compareceram, obrigado, vi que tem muito profissional da área da saúde aí também. Obrigadão, viu, gente? E a gente está aberto aqui para vocês virem conhecer nosso espaço, nossa equipe e principalmente para troca de experiência em relação ao nosso protocolo, tá bom? E a gente quer somar a nossa... Já acabou, José? Não? A nossa experiência com todos vocês, a gente vai fazer isso, vai ter um módulo presencial lá para profissionais da área da saúde que enfrentam a obesidade, tá bom? Encerrado, José. Pronto.